Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito da cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia da obesidade, com o médico gastroenterologista Dr. Romeu José Nakarato. Romeu, é um prazer estar aqui com você e poder explicar para os nossos telespectadores, né, um pouco dessa tão discutida cirurgia. O prazer é meu e obrigado pela oportunidade de esclarecer um assunto tão importante como esse. Romeu, você é médico, né, gastroenterologista, é isso? Você fez especialização onde? Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, em 76. Fiz residência pós lá no HC de São Paulo. E a gente trabalha na cirurgia bariátrica desde 2000, né? Estamos nessa estrada há 11 anos. E a gente segue a orientação do professor Arthur Garrido, que é professor da USP, que é o grande mentor, a pessoa que deu esse impulso na cirurgia da obesidade e também metabólica no Brasil. Romeu, então hoje o assunto, nós vamos conversar um pouquinho da cirurgia da obesidade, né? Então o que vem a ser a cirurgia da obesidade, a cirurgia bariátrica? A cirurgia da obesidade não é uma cirurgia nova. Ela data século passado, 1940, 50, onde entendia-se que a obesidade era um problema puramente estético. Com o passar do tempo, foi se entendendo que as pessoas obesas viviam menos porque tinham algumas patologias que a gente define hoje como comorbidades. No ano 70 foi identificado como síndrome plurimetabólica. Pessoas obesas eram hipertensas, diabéticas, né? E foi se indicando a cirurgia e foi passando por um processo evolutivo de aperfeiçoamento tecnológico, de entendimento melhor dessa doença tão grave como a obesidade. E de lá para cá, com o aumento da incidência, uma epidemia da obesidade que a gente vê no mundo todo, a gente foi aperfeiçoando a técnica até chegamos a esse ponto e que tem se indicado com relativa segurança, com mais critério, a indicação para cirurgias para esses pacientes obesos. Romeu, a obesidade mórbida, o que vem a ser isso? A gente não usa mais o termo mórbido, né? Antigamente operava aqueles pacientes que necessitavam de bombeiro para tirar de dentro de casa, né? 300 quilos, 400 quilos, né? Por isso esse termo mórbido, né? Era acompanhado de um alto índice de mortalidade. Como seria hoje também operar um paciente desse peso? Hoje a gente usa mais o critério de obesidade leve, moderada, grave. São pacientes que a gente usa como critério o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, uma regrinha que é muito fácil, encontra-se praticamente em todas as revistas, propagandas, né? E a pessoa que apresenta esse MC, índice de massa corpórea, acima de 40, né? São pacientes que apresentam obesidade grave, passível de indicação cirúrgica. Não é todo mundo que tem esse índice que quer dizer que tem que ser operado. Esse é um critério que a gente está reavaliando, passa a não ser um critério único. Hoje a gente leva em consideração alguns outros critérios, como circunferência abdominal e principalmente as comorbidades e, nesse caso específico, diabetes. Você comentou agora há pouco, né, do paciente, por exemplo, de 400 quilos ou até mais. No caso de você realizar uma cirurgia num paciente desse, você primeiro tenta fazer uma redução só pela alimentação, uma dieta, ou já parte direto para a cirurgia? Não, se você operar um paciente com MC acima de 70, 80, você tem grande risco desse paciente complicar com embolia pulmonar, fístula e morrer. Então esse paciente tem que ser preparado, tem que reduzir peso. Nós temos um paciente, particularmente essa semana, em que nós colocamos um balão gástrico nele. Para ele é um processo que é feito por endoscopia, para que ele perca pelo menos uns 40, 50 quilos, para que depois a gente retire o balão, porque o balão foi criado para isso, né? E depois submetemos ele à cirurgia com menor risco. Então esse balão, só para explicar para os nossos telespectadores, ele fica dentro da cavidade do estômago? O balão ele foi criado para isso. O paciente muito obeso, você vai submetê-lo a uma cirurgia, ele tem grande risco de complicar. Os americanos são muito preocupados em termos de produção, de atividade laborativa. Então, para o paciente perder peso, ou ele interna, fica 40, 50 dias no hospital, ou ele vai para um spa, ou senão o que os americanos bolaram realmente é colocar um balão que preencheria o estômago e o paciente ficaria saciado e poderia trabalhar e perderia peso com isso.
Esse é o objetivo e a indicação do balão. Logicamente, todo obeso, né, tem muito problema de reduzir o peso. No Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo, tem se indicado o balão como um método para tratamento da obesidade. Então, tratamento, mas não um tratamento definitivo, né, Romeu? Aqueles obesos que têm IMC entre 30 e 35, que não estão convictos e que talvez não tenham indicação cirúrgica, já tentou tudo, né? Chega e fala, coloca um balão para ver se eu consigo reduzir peso e tal. Ele não foi criado para isso, tem sido usado, não é totalmente errado, mas a taxa de sucesso não tem sido muito boa, não só para redução de peso, mas para manutenção da redução de peso, que é o grande problema de todos os regimes. O gordinho gosta de comer, né, Romeu? Não adianta, né? Sem dúvida. Romeu, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico gastroenterologista Dr. Romeu José Nakarato. E, Romeu, hoje nós estamos conversando a respeito da cirurgia, né, da obesidade. Fala em cirurgia, quais os pacientes que são indicados, né? Quais as indicações dessa cirurgia? Bom, o paciente que se candidata a fazer a cirurgia da obesidade, a gente tem que primeiro ver o histórico dele, é muito importante, se ele já tentou todo o tratamento clínico, se ele tem um histórico de pais, e se os pais têm um diabetes, se ele está evoluindo com uma hipertensão, se ele está tendo muita comorbidade. E a gente sempre procura fazer uma abordagem multidisciplinar. Essa abordagem multidisciplinar implica, além dos critérios técnicos, né, de IMC, né, de diabetes, de pressão, de apneia do sono, a gente pede uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, uma avaliação do clínico, né? Procura ver o grupamento familiar, se eles estão entendendo muito bem como é que vai ser essa cirurgia, porque a cirurgia que é realizada é uma cirurgia de meio, não é uma cirurgia de fim. Então é muito importante que nós vamos dar condições para o paciente perder peso. Ele tem que saber usar a cirurgia. A cirurgia não é um milagre. Tudo, né? A cirurgia não é um milagre, né? Ela resolve o problema desde que exista a colaboração do paciente. E esse paciente tem que ser preparado, então, por mais ou menos quanto tempo, Romeu? Tipo assim, um preparo psicológico do paciente? É variável. O paciente que tem uma comorbidade, como diabetes, pressão alta e apneia, ele vai em busca de corrigir uma doença. Então é muito mais fácil. Esse paciente ajuda bastante. Esse paciente fala, mesmo que eu não reduza tanto o meu peso, eu corrigi meu diabetes, eu respirei melhor para dormir. Esse paciente já não demanda tanto peso, tanto tempo para perder, para se preparar. Já aquele paciente com MC de 40, 42, que não tem nenhuma doença e que quer vestir uma roupa melhor, que é mais um motivo, não digo estético, mas um problema de autoestima, esse paciente tem que ser melhor preparado e ver muito bem o que ele espera da cirurgia, porque a cirurgia não é que vai resolver todos os problemas dele. O apoio da família também é importante, né? E a gente, quando faz esse tipo de cirurgia, a gente observa bons resultados até em 85%. Quer dizer, 15% dos pacientes acabam reganhando um pouquinho de peso, ou não tem aquele resultado que a gente espera. E a gente vai buscar o que acontece com o paciente, geralmente é o boicote. Ou seja, você opera um paciente, né? Opera uma mulher, por exemplo, aí o marido chega em casa com chocolate, convida para não sei o quê, vamos sair para tomar uma cervejinha. Esse boicote familiar, não que isso seja proibido em quem pessoas que operam, mas se estabelecer uma rotina, né, fica complicado. Abusar, exatamente. Romeu, eu gostaria que você comentasse, né? Inclusive parece que você trouxe um vídeo, né? Ou alguns vídeos. Quais os tipos de cirurgia? Hoje, as cirurgias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, basicamente é a banda gástrica, né, que você coloca como se fosse um anel no estômago, né? Esse procedimento foi muito usado até 2000, mas mostrou-se que não é tão eficaz. A cirurgia em que a gente reduz o estômago e faz um desvio, conhecido como cirurgia de Fob Capella, que é a mais divulgada, que também é reconhecida. E agora, mais recentemente, uma em que você tira um pedaço do estômago, chamado sleeve gástrico. Essas são as 3 cirurgias que são
autorizada a fazer, né? Reconhecido pelo Conselho de Medicina? Pelo Conselho Federal de Medicina. Todas as cirurgias a gente segue o critério da Organização Mundial de Saúde, Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde. Tudo isso é reconhecido. Você quer mostrar o vídeo? Nós temos um vídeo que é a cirurgia que a gente realiza. Bom, essa é a cirurgia, esse é um tubo digestório normal, né? Aí a gente vai ter um esquema, nós estamos grampeando o estômago, cria aquela pequena câmara gástrica, ali colocado um anel que a gente não usa mais, e ali faz um desvio do intestino, né? Que é levado lá no estômago, e consequentemente o que acontece? Além da pessoa comer menos, porque a comida só passa naquele pedacinho do estômago, o pouco que ele come tem uma dificuldade na digestão e na absorção. Observa por esse esquema que a gente não tira absolutamente nada, né? O estômago fica lá excluído, sem receber comida. Quer dizer que o estômago fica só aquele pedacinho mesmo, que mostrou próximo do anel. O resto do estômago fica funcionando, mas sem receber comida. Sem receber produzindo as enzimas naturalmente, né? Naturalmente. Doutor Romeu, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para os nossos telespectadores a respeito da cirurgia realizada por videolaparoscopia, que inclusive eu sei que o senhor faz muito bem, que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar, inclusive por pessoas da família, né? Então, a técnica cirúrgica até então desenvolvida era a técnica aberta, né? E a gente está, através de um grupo de São Paulo, estamos tentando incorporar essa tecnologia, alguns casos assessorado por esse grupo, a gente tem feito a abordagem por videolaparoscopia. É a mesma cirurgia que tem que ser feita com muita segurança, porque o obeso é um paciente complicado, né? E os resultados pela abordagem laparoscópica é muito melhor, não só esteticamente, como a recuperação. Porque não há necessidade, né, do corte, exatamente, né? Você tem as incisões, você tem menos dor, o paciente recupera mais rapidamente, só que tem uma dificuldade no aspecto que ela é muito mais cara e a gente tem que dominar a técnica, né? E por isso que a gente sempre supervisionado por esse grupo, para a gente poder desenvolver isso e dar esse salto de qualidade em Poços de Caldas. Inclusive o tempo cirúrgico também, acho que por vídeo é menos, né? Menos porque tempo. Você não tem a abertura da parede abdominal, que o obeso é muito difícil ter acesso lá, né? Então, realmente o tempo cirúrgico diminui muito, né, pela abordagem laparoscópica. Romeu, quando que você faz opção por cirurgia a céu aberto, né, ou seja, né, explicando para os nossos telespectadores, né, abrindo ou por videolaparoscopia? Olha, na verdade, o fator limitante da laparoscopia é o preço dela. Os convênios médicos e a própria ANS ainda não reconhece ela como uma cirurgia que está no rol dos procedimentos que devem ser autorizados. Isso fica difícil você desenvolver um grupo... Então, né, o convênio ainda não autoriza... Não é reconhecido como no procedimento dos rolos. Então, encarece, porque o grampeador que a gente usa nessa cirurgia aberta, ele fica numa faixa de 2, 3 mil reais, 3 mil reais. E na laparoscópica é mais de 10 mil reais. Então, fica muito cara essa cirurgia. Então, os convênios têm feito aí um trabalho no sentido de não normatizar essa cirurgia, o que cria dificuldade para o usuário. E dificultando a cirurgia. Exatamente. Você opera menos, você tem menos chance. Isso está motivo de audiência pública agora no Congresso lá, e se entrar no rol das cirurgias que devem ser autorizadas por planos regulamentados, porque a grande maioria dos pacientes são planos regulamentados, né? Aí provavelmente a gente vai conseguir fazer um universo um pouco maior. Vai ser muito melhor, né? Para o paciente, né? É muito importante. A gente sempre vê o bem do paciente mesmo, né? É a segurança e o bem do paciente. Doutor Romeu, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito da cirurgia da obesidade com o Dr. Romeu. Dr. Romeu, e a respeito da cirurgia do diabetes, o que o senhor conta pra gente? Nós quando começamos a operar esses pacientes, a gente observava que um paciente, por exemplo, 150 quilos, operava, emagrecia 10, 15 quilos e deixava de ficar diabético. E a gente começou a perceber que não era só a redução de peso que deixava ele de ficar diabético. Então, quando a gente desvia o alimento do duodeno, a gente mexe em alguns mecanismos de metabolismo e a partir daí deu esse grande salto
da cura cirúrgica do diabetes tipo 2. Isso é extremamente importante, porque o diabetes é uma doença que está se alastrando de uma maneira epidêmica, né? É de difícil controle, o diabético é de difícil controle, é uma patologia que os pacientes vão evoluir de uma maneira desfavorável, com comprometimento de rim, comprometimento de vista, né? Então, o diabetes tipo 2 hoje tem esse recurso, quando os pacientes são de sobrepeso, até não tão obesos, de partir para a cirurgia, com critério, lógico. Isso fez com que a gente rebaixasse as indicações cirúrgicas, que antes era com diabetes com MC acima de 35. Hoje a gente, dependendo da agressividade do diabetes, a gente tem operado pacientes com MC acima de 30, 32. Isso realmente para tentar corrigir o diabetes é muito bom. E o resultado, Luciano, é realmente muito bom. Pacientes, às vezes, que são insulino-dependentes, né? Deixam de tomar insulina, compensam o diabetes, têm uma qualidade de vida muito melhor. Independente da redução de peso. É lógico que eles sempre acabam perdendo um pouco de peso, mas o mais importante realmente é que eles controlam o diabetes. Né? Esse é um grupo de pacientes que tem se beneficiado demais com a cirurgia, que tanto é que hoje a gente define como uma cirurgia bariátrica e metabólica. Romeu, da cirurgia da obesidade de uma maneira geral, esse procedimento, só para os nossos telespectadores entender um pouquinho mais, é muito demorado, o tempo cirúrgico, mais ou menos gira em torno de quanto? É lógico que tem as ocorrências e tal, mas assim de uma maneira geral. Depende muito do paciente, nem tanto do peso, mas hoje a gente tem feito a cirurgia num tempo cirúrgico abaixo de 2 horas e meia. Esses pacientes necessariamente não vão para a UTI, certo? Isso é importante, né? Então, quem está nos ouvindo fica mais tranquilo. É lógico que a gente sempre faz um hospital com retaguarda de UTI, mas normalmente eles não vão para a UTI. No primeiro dia já estão deambulando, independente se é laparoscópica ou a convencional, e normalmente a gente deixa 3 dias no hospital, 4 dias. A gente não tem pressa em dar alta, mas em São Paulo... Mas também é muito rápido, né? 3, 4 dias no hospital. E a gente tem observado pacientes com 10 dias voltando ao trabalho. Voltando ao trabalho. Voltando ao trabalho. E a recuperação, assim, é lógico, depende da atividade. Pós-operatório, como que o paciente... Por exemplo, ele vai voltar a comer, ele vai ficar um tempo tomando só líquido, não é isso? Exatamente. Agora nós modificamos a técnica e a gente não tem colocado mais aquele anel que vocês viram no filme. Mas, normalmente, a gente preconiza uma dieta líquida nos primeiros 20 dias até um mês, porque existe o grampeamento do estômago, a gente não quer forçar esse grampeamento. Uma das maiores complicações é a fístula, quando um grampo desse solta, né? Então a gente mantém com uma dieta líquida, né, fracionada, quer dizer, pouquinho de cada vez, né? Como várias vezes ao dia. Depois de um mês a gente vai introduzindo alimentos mais pastosos, sólidos, né? E o paciente com 60 dias está comendo o que uma pessoa normal come, arroz, feijão, carne, só com menos quantidade. Do limite, né? Exatamente, esse é o objetivo da cirurgia. Antes ele comia 4 pedaços de pizza, hoje ele vai comer 1 e num tempo bem Ou seja, devagarinho. uma reeducação alimentar mesmo, né, Romeu? Exatamente. Por isso que é muito importante, não só o pré-operatório, que nós citamos no bloco anterior, mas principalmente um acompanhamento pós-operatório multidisciplinar. Um acompanhamento psicológico, se o paciente está, às vezes, um pouco ansioso, e principalmente um acompanhamento nutricional, para ensinar, mastigar, alimentar, escolher os alimentos adequados. Exatamente. Quem comeu errado durante 30, 40 anos... Vai ser difícil acostumar de repente, né? Mas tem que educar realmente. Assim, Romeu, o paciente sente muita fome depois dessa cirurgia? Por exemplo, nesse período que ele toma basicamente só vai ingerindo líquido. Como que é a fome? O paciente... Não, ele tem uma saciedade precoce. Né? Porque o alimento cai no estômago, dá uma sensação de saciedade. Então ele não fica com aquela preocupação não fica. Sentir fome, né? Não fica. O que a gente sempre ressalta é que o paciente vai trocar a compulsividade dele por alguma coisa. Se ele tinha a compulsividade dele por comida, ele vai trocar por alguma coisa. E que troque por alguma coisa sadia. Que vai namorar, né? Que vai fazer caminhada, que vai ter uma atividade laborativa que ele não tinha.
Ele não pode trocar a compulsividade dele por alguma coisa não boa, principalmente o álcool, droga, né? Então, esse é o grande... Isso, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a grande dica. O paciente vai trocar a comida, o prazer da comida, por outros prazeres. Isso é fundamental. Que seja um prazer bom, exatamente, né? Exatamente. Romeu, vamos responder algumas perguntas, né, de nossos telespectadores? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta, já. Quem realmente precisa fazer a cirurgia de redução do estômago? Ô Getúlio, primeiro a pessoa que tem aqueles critérios, né, de IMC, a pessoa que tem as comorbidades, diabetes, pressão alta, apneia do sono, e principalmente o paciente que está disposto a fazer o segmento, né, e aceitar as condições daquelas restrições que a cirurgia impõe, principalmente no aspecto alimentar. Próxima pergunta. O que é mais perigoso nessa cirurgia? As complicações da cirurgia, basicamente, é a fístula, quando um grampo pode soltar e aí pode dar peritonite, que é uma complicação grave. A embolia pulmonar, que é comum em pacientes obesos, né? Mesmo que não faça a cirurgia bariátrica, mas, por exemplo, ouve-se falar muito em cirurgia plástica, o paciente de repente teve uma parada, então é muito frequente a embolia pulmonar. Pneumonia, basicamente essas são, mas essas são as complicações mais temidas, né? A gente não tem observado a longo prazo nenhum tipo de complicação, tipo desnutrição, caquexia, caquexia e eventualmente déficits nutricionais. Próxima pergunta. O SUS cobre essa cirurgia? Se sim, como a pessoa deve proceder? Nós estamos tentando fazer um credenciamento pelo SUS, né? É uma luta nossa aqui, a gente tem muitos pacientes que não têm condições. Vai ajudar muita gente, né? Exatamente. Nós abrimos uma inscrição num grupo lá na Santa Casa e foram inscritos mais de 450 pacientes. Minas Gerais tem poucos centros que fazem esse tipo de cirurgia pelo SUS. É uma luta nossa, a gente está tentando, junto à Secretaria de Saúde, municipal e estadual, e a gente tem como objetivo estender esse procedimento aos pacientes do SUS. Como é a pós-operatória dessa cirurgia? Olha, Bárbara, o primeiro, segundo dia é um pouco chato, né? O paciente está lá, ainda obeso, tem um corte, dói um pouco, né? Volta do centro cirúrgico gordinho, né? Volta gordinho, com um pouco de dor, né? 30% fica pensando, será que eu fiz bem, que eu não fiz? Mas normalmente com 3, 4 dias o paciente já está bem, já está indo para casa, com uma semana já se sente melhor, com um mês vê que já perdeu ali seus 8 quilos, tá? Já fica animado, já começa né, se achando que está tudo bem, e aí realmente a evolução é bem favorável, o que a gente tem notado é isso. Próxima. Dr. Romeu, eu queria saber, depois que a pessoa faz a cirurgia, ela tem que diminuir a quantidade de comida. Se com essa diminuição ela sentiria fome ou teria necessidade de ingerir algum tipo de vitamina para equilibrar o organismo? Olha, a pessoa vai ficar saciada com menos comida, né? E a gente sempre faz um suplemento vitamínico. Eu costumo falar para os meus pacientes que ele troca o remédio da pressão, do diabetes e um monte de outros remédios que ele toma por um comprimidinho que é uma vitamina. E que se ele esquecer de tomar por uma semana, não vai acontecer absolutamente nada. E se ele esquecer de tomar um remédio para o diabetes e da pressão, ele pode ter um AVC, um infarto. Então, a gente faz uma suplementação vitamínica, né? Ainda mais agora que a gente não coloca o anel, mas é só trocar um remédio muito necessário por um remédio um pouco menos necessário. Muito melhor, né? Próxima pergunta. Dr. Romeu, eu gostaria de saber se há alguma restrição para essa cirurgia. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Um abraço, Érica. Até a próxima semana, se Deus quiser. O paciente bem preparado, ele normalmente não tem restrição. A única contraindicação que a gente ainda vê mesmo é a dependência química. E daí a gente é um pouco mais assim, exigente no que diz respeito à dependência química. Não é só drogas ilícitas, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o álcool, porque os pacientes podem trocar a compulsividade da comida pelo alcoolismo, que às vezes é latente e vem a ser exacerbado depois da cirurgia.
Então a dependência química hoje constitui a principal contraindicação de você fazer essa cirurgia. Romeu, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente chegamos ao final do programa. Quero te agradecer, né, pela presença e quando quiser voltar, o programa está à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano, e parabéns pelo seu programa, né, por estar aqui na casa e estamos à disposição para voltar em breve. Se Deus quiser. Tá, obrigado. Obrigado, Romeu. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.